E vamos lá. Então, a gente começou a falar sobre recursos com uma teoria geral de recursos, né? Então, a gente viu quais são os principais aspectos, né? Qual é a necessidade do recurso constitucionalmente, onde é que a gente visualiza o duplo grau de jurisdição, né? Que não é um princípio explícito, mas está subtendido pela organização, né, do judiciário, pois os tribunais têm funções mais recursais, né? Primordialmente recursais. Logo em seguida, a gente viu um recurso chamado embargo de declaração, que, na verdade, como a gente pôde perceber, ele não, basicamente, ele não é um recurso, né, pois ele é direcionado a quem proferiu a decisão e o objetivo do embargo de declaração seria corrigir eventuais vícios que tenham a decisão. Então, uma decisão que tem uma contradição, ou uma decisão que é omissa, ou uma decisão que é contraditória, ela é corrigida por meio de embargo de declaração. E isso é essencial que seja corrigido, pois sem que o julgador faça a correção apontada no embargo de declaração, prejudica a ampla defesa, né? Então, se ele deixa de avaliar um pedido ou se ele se manifesta de forma confusa, isso prejudica a defesa. E logo em seguida, né, pessoal, depois, obviamente, se for o caso de correção por meio de embargo de declaração, aí, para as sentenças, surge a apelação, né? Então, efetivamente, no que se enquadra como primeiro recurso, que a gente vai ver seria o recurso de apelação. Só observação, né, que eu gosto sempre de fazer links com o conteúdo que é cobrado em exame de ordem, né? Eu já mostrei, quando a gente viu memoriais, lá no material de vocês, nos slides, tem um gráfico das peças mais cobradas, e apelação é a peça mais cobrada no exame de ordem. Então, se você juntar apelação com memoriais, corresponde a 50% do que já foi cobrado nos últimos 31 exames de ordem. Então, corresponde a 15 vezes foram cobrados apelação e memoriais. Salvo engano, foi 9 vezes apelação e 6 vezes memoriais. Então, daí a importância de vocês focarem, né, terem esse conhecimento. E esses dados, né, pessoal, que a gente faz, inclusive, um momento aleatório aqui da aula, eu estou fazendo um trabalho agora no laboratório, com um laboratório de tecnologia jurídica, né, que foi totalmente prejudicado devido a esse afastamento, esse isolamento social, mas eu estou fazendo esse trabalho em casa e eu estou levantando dados sobre o conteúdo que é cobrado em exame de ordem e a relação que tem esse conteúdo com as disciplinas, né, do ementário da universidade, certo? Então, logo a gente vai divulgar esse trabalho, né? Então, a gente pretende concluir até o fim do semestre, para essa informação que eu dou sobre a segunda fase, né, de penal, a gente vai dar também sobre a primeira fase de todas as disciplinas, né? Então, é um trabalho que está sendo... É grande o trabalho, né? É coordenado por mim, pelo professor João Neto, e tem um grupo de alunos que está ajudando na elaboração desses dados, né? Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre apelação. Então, como sempre, vamos traçar aqui um conceito, né? Então, apelação seria um recurso ordinário interposto de decisão definitiva ou com força definitiva, e aí é importante vocês observarem o que é decisão definitiva ou com força definitiva, certo? Porque
a decisão que tem força definitiva, ela não encerra o processo naquela instância, né? Mas ela vai caber apelação sim, e a gente vai ver exemplos aqui. Então, ele é interposto para uma segunda instância, então, diferentemente do que a gente viu no embargo de declaração, que a interposição, né, quem vai suprir o vício da decisão é a próprio juiz que proferiu a decisão, ou, no caso dos embargos do 519 e 520, um tribunal, né? E aí, nesse caso, tem realmente a função de recurso, né? Reexame da matéria e consequente modificação da decisão. Então, quem entra com recurso de apelação entra com esse objetivo. Então, vou só fazer um comparativo com o que a gente viu no nosso último encontro. Então, quem entra com o embargo de declaração não tem a intenção de modificação de decisão, é correção de vício, enquanto que na apelação não. Quem apela porque não está satisfeito com aquela decisão e pretende, né, pode ser que consiga ou não, que ela seja modificada, porque ela necessariamente vai ser reexaminada por outras pessoas. O cabimento, nós vamos ter a fundamentação legal no artigo 593, né? Então, quando vocês forem fundamentar a interposição, é no artigo 593. Para sentenças de juiz singular, né? Então, sentenças definitivas de condenação ou absolvição seria o artigo 416. Do 416. Pessoal, só um detalhe que a gente vai ver que esse recurso tem duas peças, certo? Tem uma peça chamada de interposição e uma peça chamada razões. Então, nós vamos ter a interposição do recurso de apelação e as razões da apelação. Então, o 593 fundamenta a interposição. Então, para a sentença definitiva de condenação ou absolvição ou decisões definitivas. Então, quando eu falei lá no conceito que seriam decisões definitivas ou com força de definitivas, aqui tem os exemplos. Um exemplo, por exemplo, pedido de restituição. Então, tem um determinado objeto que está no processo como prova. E aí o dono da coisa pede ao juiz do processo que seja devolvida a coisa. E o juiz, quando decide, ele determina a questão, na devolução da coisa. Então, essa decisão tem força de definitiva. Ela não é definitiva porque ela não põe fim à relação processual. Então, nesse caso de decisões com força de definitiva, também vai caber o recurso de apelação. Também, com força definitiva ou interlocutória, vai caber recurso de apelação. O exemplo dessa decisão são as decisões de pronúncia e impronúncia, né? No caso de crimes dolosos contra a vida. Então, há uma decisão ali que é interlocutória, né, que determina o julgamento pelo tribunal do júri, também em relação a essa decisão vai caber apelação. Só uma correção, pessoal, falei como exemplo, decisão interlocutória de pronúncia e impronúncia, mas o cabimento da apelação é só para impronúncia. Não cabe apelação para pronúncia. Isso porque o artigo 581 coloca como hipótese do recurso em sentido estrito as decisões de pronúncia. Mas lá na lista do 581, como não é citada em pronúncia, então, de forma residual, cabe o recurso de apelação. Então, fiquem ligados aí nessa questão da pronúncia e impronúncia, porque a apelação só vai caber para impronúncia. Ainda em relação a decisões do Tribunal do Júri, então, quando em algumas
em algumas situações, tanto na decisão do julgamento em si, que é a decisão definitiva, nós vamos ter cabimento de recurso de apelação para nulidade posterior à pronúncia. Então, no caso de haver qualquer prática por parte do julgador que comprometa a isenção daquele julgamento, por exemplo, o juiz, que é presidente do tribunal do júri, ele não pode se manifestar em relação ao que ele pensa do processo, se o réu é culpado ou inocente. Ele não pode influir na decisão dos jurados. Caso isso ocorra, ocorre aí uma nulidade. E essa nulidade, pessoal, ela também é atacada pelo recurso de apelação. Então, tem aí um exemplo de um julgado em que trata exatamente disso. Então, apelação criminal, homicídio qualificado, nulidade posterior à pronúncia, dever de imparcialidade do juiz-presidente, violação. Modelo acusatório impõe a imparcialidade do magistrado. O juiz-presidente, que é externo às impressões pessoais acerca dos fatos, afasta-se da retidão necessária e influencia na compreensão dos jurados. Ocorrência de nulidade posterior à pronúncia pela inobservância do dever de imparcialidade do magistrado. Julgamento anulado, recurso provido. Então, aí é outro exemplo de uma situação em que o recurso cabível é apelação. Decisões ainda do tribunal do júri, né? Então, sentença do juiz-presidente que contraria expressamente lei expressa ou decisão dos jurados. Então, decisão que é contrária à lei ou contra o que já decidiu os jurados. Então, vamos supor que nos quesitos, né? Então, quando são apresentados os quesitos para o corpo de sentença, para os jurados, esses quesitos seguem uma ordem. E essa ordem é uma ordem lógica. Então, primeiro é perguntado se houve o crime, materialidade do crime. Então, no caso dos jurados reconhecerem que não há crime, não há mais o que ser perguntado, porque se não há o crime, vai se julgar aquele réu em relação a quê? Passada essa pergunta da materialidade, aí pergunta se o autor, o réu é autor ou contribuiu para o fato. Em caso negativo, se ele nem é autor nem contribuiu para o fato, logicamente não há de se perguntar mais nada, porque ele é inocente. No caso contrário, quando os jurados dizem que o réu é autor ou contribuiu para o fato, aí vem uma série de quesitos que vão, que são circunstâncias, né? Então, vai se colocar perguntas sobre qualificadora, sobre privilégio, causa de diminuição de pena, causa de aumento de pena. Então, a decisão do juiz-presidente em relação à pena tem que considerar todas essas circunstâncias. Então, vamos supor que seja perguntada ao corpo de sentença se o réu, se houve o crime, eles disseram que sim, se o réu contribuiu para o crime, sim, e num quesito ele diga, a pergunta é se ele agiu por relevante valor moral. Ora, relevante valor moral está no parágrafo 1º do artigo 121 como causa de diminuição de pena. Então, quando o juiz for calcular a pena, necessariamente ele tem que considerar que os jurados entenderam haver uma causa de diminuição de pena por relevante valor moral. Se na hora da dosimetria da pena ele não considerar isso, contra essa sentença vai caber recurso de apelação, pois ela é expressamente contrária à decisão dos jurados. Ainda a sentença do juiz-presidente em que houve injustiça ou erro na aplicação da pena, ou seja, na dosimetria da pena. Então, vamos supor, usando outro exemplo, que a gente viu, né, na dosimetria da pena que as circunstâncias judiciais do artigo 59, elas têm que ser avaliadas na primeira fase, né, da dosimetria. Né? Nós adotamos o sistema trifásico, e na primeira fase são
verificadas essas circunstâncias do artigo 59. Nesse caso, se o juiz, na dosimetria da pena, não observa o artigo 59, obviamente a sua sentença também ela vai estar viciada, né? Logo, também nesse caso caberá recurso de apelação. Ainda sobre decisões do Tribunal do Júri. Então, saindo da decisão do juiz-presidente, né, que a gente estava falando dela, agora a gente vai verificar as hipóteses de recurso de apelação no caso não de decisão do juiz-presidente, mas da decisão dos próprios jurados. Então, a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova nos autos. Então, as provas indicam, por exemplo, pela absolvição e eles condenam. As provas indicam pela condenação e eles absolvem. Então, vou dar só um exemplo de um júri que eu participei. Um rapaz era acusado de cometer um homicídio com arma de fogo. O homicídio ocorreu entre 2 e 3 horas da madrugada e ele foi preso 7 horas da manhã. Foi levado à delegacia e foi o delegado determinou que fosse feito aquele exame residual, né, de parafina, que ele chama um teste de parafina para ver resíduo de pólvora. E deu negativo para o uso de arma de fogo. Mesmo assim, esse rapaz foi condenado, né? Ou seja, não havia provas que ele tivesse sequer usado a arma de fogo e ele foi condenado pelo homicídio com o uso de arma de fogo. Quanto ao prazo, então nós vamos ter 5 dias, pessoal, a contar da intimação, e observem que a gente já sabe, por diversas vezes foi repetido para vocês, que os prazos processuais seguem a regra do artigo 798. Então, quando se fala a contar da intimação, é excluindo-se o primeiro dia. E a intimação pode se dar em audiência. No caso, por exemplo, do tribunal do júri, é sempre dado em audiência, né? Então, as pessoas são intimadas naquele momento da sentença. Então, ao final da audiência, se o juiz profere a decisão, as partes já estão intimadas. Quando não há a intimação direta das partes, ou quando não é proferido em audiência, o fim da contagem desse prazo é o fim previsto no edital, né? Então, as pessoas são intimadas por meio de edital, e aí o edital já prevê o final, né? O prazo, o termo final, que vai tornar tempestivo a interposição do recurso. Se há dúvidas, né, acerca desse prazo, então vai ser conhecido o recurso. Vamos supor que tem um feriado municipal ou um feriado que não foi computado e há dúvidas acerca disso, ou um recesso forense. Então, na dúvida se está tempestivo ou intempestivo, vai ser obrigatoriamente recebido. Como eu já falei, né, pessoal, em algumas audiências, como no caso do Tribunal do Júri, a sentença é publicada na própria sessão, logo as partes, a partir dali, já são consideradas intimadas. Quando a intimação é feita por meio de carta precatória, aí a contagem do prazo é a partir da juntada da carta aos autos. Aqueles 5 dias que eu acabei de falar, pessoal, é o prazo para interposição. É a manifestação de que a parte deseja recorrer, certo? Então, o prazo para a apresentação de razões é de 8 dias. Então, como eu falei,
inicialmente, a apelação, ela tem duas peças. A peça de interposição, essa interposição aqui tem o prazo de 5 dias, e pode não haver interposição, porque a peça de interposições, desculpe, a interposição há, porque para as decisões que são proferidas em audiência, como, por exemplo, o tribunal do júri, assim que é divulgado a sentença e as partes são intimadas, né, considera-se publicada, é comum, né, por exemplo, o advogado da parte adversa que deseja recorrer. Então, essa manifestação de desejar recorrer já é interposição do recurso e vai ficar faltando só a apresentação das razões, e aí ele terá 8 dias para arrazoar, que, na verdade, as razões são os motivos por que ele quer recorrer. Né? Então, a interposição seria a manifestação do desejo de recorrer, enquanto que as razões seriam os motivos que o levam a recorrer. Uma observação importante é que nas contravenções penais, né, então, aquilo que não é tido como crime, aquela conduta que é combinada prisão simples, como consta no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, lá tem a definição do que é crime e o que é contravenção, né? Então, o crime é aquilo que tem pena privativa de liberdade combinada, como reclusão e detenção, e contravenções, aquilo que tem combinada pena privativa de liberdade de prisão simples, e aí as contravenções constam numa lei apartada, né? A Lei de Contravenções Penais, também chamada de LCP. Então, para essas contravenções, o prazo é de 3 dias, interposição e razões, assim como é de 3 dias também para o assistente do Ministério Público. E aí, pessoal, quando termina esse prazo, né, de 8 dias, que são apresentadas as razões, a outra parte, ela é intimada a apresentar contra-razões também no mesmo prazo. Então, junta-se razões e contra-razões, e aí os autos sobem para a instância superior para a análise, né, dos pedidos das partes, né, se eles têm razão no pedido de reforma da decisão ou não. Né? Observação também cerca da Lei 9.099, o rito sumaríssimo. Prazo também comum, e aí de 10 dias, pedido de interposição e razões, certo? Prazo de 10 dias comum, de acordo com a Lei 9.099. Fala-se de extinção do recurso, pessoal, de extinção normal e de extinção anormal. Então, a extinção do recurso normal é quando ele chega ao final, então, quando ele é julgado pela instância superior. E chama-se de extinção anormal aquela que o recurso não chega até o final. Por exemplo, no caso de deserção. No caso de deserção, vai se dar quando não há o recolhimento de custas processuais. Então, diz que o recurso está extinto de forma anormal. Quanto aos efeitos, a gente viu, quando viu aquela parte de teoria geral dos recursos, nós vamos ter um efeito que ele é comum a todos os recursos, que é o devolutivo. Então, todos os recursos têm efeito devolutivo. E que efeito suspensivo vai se dar quando há previsão expressa no código. Né? Então, no caso do recurso de apelação, nós vamos ter esse efeito suspensivo. Então, suspende a execução da sentença, né? Ou no caso de condenação à pena, né? Ou de medida de segurança, no caso, quando há absolução imprópria e há o
o réu é imposta a medida de segurança. Não impede se ela for absolutória. Então, a pessoa está respondendo o processo preso, né? E aí é absolvido, não tem sentido, né? Se o Ministério Público recorre, que essa pessoa espere a decisão do recurso preso, né? Ela tem que ser colocada em liberdade. Então, algumas observações que já foram faladas no decorrer da nossa conversa, mas que é importante ressaltar. Então, na apelação, sempre há petição de interposição ou termo assinado pelo réu e as razões do recurso. Uma observação, pessoal, é que a interposição pode ser interposta pelo próprio réu. Agora, as razões é a defesa técnica, tem que ser o advogado. Inclusive, é o seguinte, há julgados que dizem que, mesmo que o réu abra mão do recurso de apelação, o advogado tem o direito de arrazoar, de entrar com as razões, porque a defesa técnica ela é imprescindível para a ampla defesa e o contraditório. Aqui é uma dica para exame de ordem, né? Então, é bom que você, na interposição, você não diz qual é o motivo, certo? Porque você vai apelar. Mas não custa nada você indicar ali qual o motivo, né? Então, não concorda com a decisão ou com a pena imposta, alguma coisa desse tipo. Não se alongando muito, porque, como eu disse, são duas peças. Se isso aqui cai no exame de ordem, a quantidade de papel que eles lhe dão, né, de folhas, para elaborar a peça é a mesma. E a mesma para fazer duas peças. Então, você tem que ser econômico nas palavras. Então, vamos ver aqui um modelo. Né? Primeiro modelo de petição de interposição. É só isso aí, pessoal. Então, nós vamos ter algo bem simples. Né? Então, observar também, pessoal, um detalhe, é o endereçamento. O endereçamento da interposição é para quem proferiu a decisão. E o endereçamento das razões é para quem vai decidir o recurso, certo? Então, veja só, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da comarca tal, né, da vara criminal, as Y e U qualificadas em folhas tais, nos autos do processo que o Ministério Público lhe move por seu advogado, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, inconformados com a respeitável sentença de folha tal, interpor a presente apelação com fundamento no artigo 593-1 do Código de Processo Penal. Requerem que, após o recebimento destas, com as razões inclusas, ouvida a parte contrária, sejam os autos encaminhados ao egrégio Tribunal de Justiça, onde serão processados e provido o presente recurso, termos que pede deferimento. Então, a peça de interposição é necessário que contenha só isso. O pedido é único. Na interposição do recurso de apelação, o pedido é apenas um, que ela seja encaminhada ao tribunal, onde será processado e provido o recurso. Então, isso porque a apelação não tem aquele efeito de juízo de retratação, porque quando a gente tem recursos que têm juízo de retratação, antes desse pedido, você tem que pedir para o juiz se retratar. Não é o caso da apelação. A apelação só tem dois efeitos, né, o efeito suspensivo e devolutivo. Né? Quanto às razões, ela é endereçada ao tribunal, né, aqui está faltando, mas o fundamento legal é o artigo 600, viu, pessoal? Então, coloque, né, que o fundamento é o artigo 600. E aí você vai expor os motivos que levam ao inconformismo com a decisão. Vamos ver esse exemplo aqui. Y e U foram processados como incurso no artigo 213. 213 é estupro, né?
em combinação com os artigos 226.1 e 61.2, né, no caso aí, salvo engano, o 226 tem natureza de causa de aumento de pena e o 61 são as agravantes genéricas do Código Penal, porque no dia tal, nas proximidades da estrada tal, altura do quilômetro tal, por volta de tal horas, teriam em concurso de pessoas constrangido F, a conjunção carnal, mediante o emprego de violência. Segundo constou na denúncia, enquanto U segurava a vítima, seu namorado Y mantinha com ela a conjunção carnal. O crime teria sido praticado por vingança, uma vez que F era inimiga de U, prejudicando-a anteriormente na empresa onde ambas trabalhavam. O meritíssimo juiz condenou-os ao cumprimento da pena de 9 anos de reclusão em regime inicial fechado, sem permitir que recorressem em liberdade. A respeitável decisão de Florestal merece ser reformada pelos seguintes motivos. Então, isso aqui, pessoal, é como se fossem os fatos, né? Você bota um breve resumo do que consta lá na decisão do juiz, né? E aí, em seguida, você pode colocar as preliminares, né, e depois a parte do direito. Então, vamos ver o que se alega nesse nosso exemplo. Então, preliminarmente do cerceamento de defesa. Uma das testemunhas de acusação foi ouvida por precatória, ou seja, a testemunha não reside na comarca onde o processo tramita, é expedida carta precatória e o juiz da outra comarca a notifica para depoimento. A carta precatória é expedida para a comarca tal, sem que a defesa tivesse sido cientificada para a data da audiência naquele juízo. Por tal motivo, não foi possível comparecer ao ato designando o juiz do fórum deprecado um defensor ad hoc, o que naturalmente cerceou a defesa. Conforme já se sustentou na oportunidade das alegações finais, por mais empenho com que tenha agido aquele advogado, perguntas específicas que deveriam ter sido feitas e, em razão da ausência da defesa constituída, não se realizaram, prejudicando sobremaneira a defesa dos réus. Nesse prisma, feriu-se preceito constitucional, consistente na ampla defesa, bem como se viciou o ato por ausência de fórmula essencial à sua efetivação, que é a intimação das partes. Requer-se, pois, a nulidade do feito a partir da expedição da precatória. Então, observem que no nosso exemplo, essa nulidade foi pedida, certo? No âmbito de memoriais. E, obviamente, o juiz negou, né, o reconhecimento da nulidade e que fosse refeita a oitiva dessa testemunha aí na presença do advogado, né, do advogado da causa. Do mérito, né? Então, vamos aqui verificar realmente a motivação da apelação, né? Não há provas suficientes para a condenação dos réus, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência. A única pessoa a apontar os recorrentes como autores da infração penal foi a vítima, que, como explorado ao longo da instrução e reconhecido pela própria decisão atacada, é inimiga da ré. Logo, suas declarações não são dignas de credibilidade e não podem sustentar a condenação. Só recordando um pouco a vocês, né, pessoal, de quem presta compromisso com a verdade são testemunhas, peritos, contadores, intérpretes, tradutores. Então, réu e vítima não prestam compromisso. Inclusive, o que é previsto no artigo 342, né, que é falso testemunho e falsa perícia, deixa bem claro isso, né? Então, somente quem presta compromisso com a verdade faz o compromisso aí, no caso, né, aquele juramento de dizer a verdade, são testemunhas, intérprete, contador, tradutor e peritos, né? Réu e testemunha não prestam isso. Ademais, as testemunhas não presenciaram o momento em que os acusados estavam com a ofendida.
de modo que nada pode informar a respeito. Da aplicação errônea da pena, né? Então, primeiro tese aí levantada na apelação foi que não poderia ser condenado, pois não há provas. Mas aí, da mesma forma que você faz lá nos memoriais, lá na resposta à acusação, você faz isso como tese principal e depois você completa com teses subsidiárias, porque você vai do mais para o menos. Se não for absolvido, então vamos tentar pelo menos diminuir a pena, né? Somente para argumentar, caso não seja acolhida a preliminar levantada, nem tampouco o pedido de provimento de apelo para a absolvição dos réus, torna-se fundamental corrigir as distorções existentes na sentença condenatória. Aí vem 2.1, do afastamento da causa de aumento e do reconhecimento da participação de menor importância. O ilustre julgador aplicou um aumento de quarta parte fundado na existência de concurso de duas pessoas, valendo-se do disposto no artigo 226.1 do Código Penal. Só relembrando, lá na condenação, foram condenados pelo artigo 213 em concurso com 226, em concurso com o 61. Né? Então, aqui é a causa de aumento de pena específica para os crimes contra a dignidade sexual e o 61, as agravantes genéricas, né? Ou seja, o que pode ser aplicado como agravante para qualquer crime. Houve equívoco na medida em que o referido aumento somente seria viável se os réus fossem efetivamente considerados coautores. No caso presente, o autor do estupro teria sido Y, ou seja, aquele que participou da conjunção carnal com o ofendido. Logo, a ré, U, seria apenas partícipe, não se podendo elevar a pena por conta disso, né? Então, no concurso de agente, nós vamos ter participação e coautoria, né? Então, coautoria é aquele que participa do verbo, né, do tipo penal. No caso, alega-se aí que um dos réus é simplesmente partícipe por não praticar a conjunção carnal e sim apenas ter segurado a vítima. Deve-se levar em conta que houve apenas incentivo de sua parte à prática de relação sexual, mas não apoio material à conduta do réu. Visa-se, portanto, a aplicação do redutor previsto no artigo 29. O artigo 29, pessoal, só relembrando a vocês, é o que determina exatamente os conceitos do que é autor, coautor, né, e partícipe, é o que trata do concurso de agentes. Do afastamento da agravante de motivação torpe. E não existe prova, aí aqui atacando a agravante genérica, né, aquela do 61. E não existe prova concreta do motivo do delito. Levantou a acusação desde o início uma suposição consistente em vingança, que caracterizaria, pois, a torpeza. Em primeiro lugar, nenhuma testemunha presenciou a suposta briga entre a apelante e a vítima, quando trabalhavam juntos. E ainda que tivessem a divergência, não seria motivo suficiente para a determinação de crime de tal gravidade. Em direito penal, nada se pode presumir, tornando-se fundamental a prova do alegado. Ausente esta, o ideal é o afastamento da agravante. Então, só lembrando, aqui se refere ao que trata do artigo 61 como motivação torpe, como agravante genérica. E aqui, pessoal, na 2.3, ele vai tratar da análise das circunstâncias judiciais, aquelas que constam lá no artigo 59. Então, vamos ver o que é alegado aqui. O meritíssimo juiz, ao aplicar a pena base aqui é definida após a primeira fase, considerou que os réus teriam antecedentes, fazendo referência à folha de antecedentes que acusam o inquérito arquivado pela prática de estelionato. Ora, esse registro não pode prestar a conclusão de terem os apelantes antecedentes. Em primeiro lugar, pelo fato de ter sido a investigação arquivada, logo ausentes provas mínimas para justificar uma ação penal. Em segundo lugar, por viger o princípio constitucional da presunção de inocência, isto é, sem condenação com trânsito em julgado, todo acusado é inocente,
motivo pelo qual não possuem os apelantes qualquer antecedente criminal. Aqui só tem um equívoco, certo, pessoal? Nesse exemplo aqui, esse exemplo é do livro do Nutt. Eu discordo nesse item 2.3, porque a questão dele ter sido da presunção de inocência e a condenação em trânsito em julgado, ele não se refere à pessoa ter não antecedentes, ela ser primária ou reincidente. E a primariedade e reincidência, ela não é analisada na primeira fase, ela é analisada na segunda fase. Então, tudo bem que se alegasse isso aqui, mas não como inviabilidade de consideração de antecedentes na fixação de pena base. Você poderia utilizar abrindo-se num outro item, certo? Inviabilidade de consideração da reincidência na fixação da pena provisória, ok? Só uma divergência minha em relação ao exemplo. E, por fim, como razão aí, né, a insuficiência dos argumentos quanto à personalidade dos réus. É inegável, isso também faz parte da fixação de pena base, na questão da personalidade. Circunstância judicial, que vai estar lá prevista no artigo 59 também. Então, alega-se dessa forma: é inegável que o elemento relativo à personalidade constitui fator a ser considerado pelo magistrado quando proferir sentença condenatória. Porém, deve justificar seu entendimento e apontar quais falhas de caráter são realmente encontradas nos réus, à luz da prova produzidas nos autos. Limitou o meritíssimo juiz a dizer que eles demonstram personalidade deturpada, o que é insuficiente para a concretização de qualquer juízo negativo permissivo de elevação da pena base. Observem aí que, nesse caso, o juiz procedendo dessa forma, ele não está motivando o porquê que considera essa personalidade deturpada, né? Apenas joga uma expressão genérica. Então, quando o juiz vai fazer esse cálculo da dosimetria da pena, ele tem que fundamentar cada um. Se ele acha que tem personalidade deturpada, ele tem que apontar, pelo que foi levado aos autos do processo, aonde é que ele viu isso. Não é simplesmente alegar. Porque, dessa forma, qualquer pessoa que é acusada de estupro, obviamente, tem a personalidade deturpada, né? Ou qualquer pessoa que pratica um crime tem a personalidade deturpada, né? É uma pessoa que vai para uma manifestação a favor de um vírus, né? Tem a personalidade deturpada. Não é só alegar. Ante o exposto, processado o presente recurso, aguarda os apelantes. Aqui já é o pedido, né, pessoal? Seja acolhida a preliminar de nulidade do processo, a partir da expedição da precatória, assim não ocorrendo, esperam que haja o provimento do recurso, para fim de se decretar a sua absolvição, por insuficiência de provas. Finalmente, caso seja mantida a condenação, deve-se ajustar a pena ao patamar mínimo para o réu Y e abaixo do mínimo a ré U, que conta com causa especial de diminuição, aplicando-se o regime mais favorável possível para o início do cumprimento de pena. Então, nesse pedido, parte-se do mais para o menos, né? Então, parte para anulação da própria fase instrutória, né? Quando se pede que seja repetida a fase, a absolvição, e aí, no caso de não ser possível isso, que sejam afastados aquela causa de aumento de pena do artigo 226, no caso específico aqui que a gente está analisando, e a agravante genérica que foi alegada, né, do artigo 61, que foi alegada aqui foi o motivo torpe, né? Então, é dessa forma aí que se parte do mais para o menos. Em relação à parte prática, a gente está com uma atividade em andamento, né, pessoal? Então, lá na pasta trabalho, se vocês têm uma atividade
em andamento e eu só vou passar outra atividade quando vocês concluírem essa, ok? Para vocês não ficarem muito estressados, né? Porque eu confesso, eu já estou.